Muito bem. Nossa série de pregações tem como título Poucas Palavras, Grandes Mensagens. Nós estamos estudando as menores cartas, os menores livros da Bíblia. Então, fizemos 2 pregações em Obadias, começamos Filemon, fizemos a primeira parte e hoje vamos continuar com a parte final da carta de Paulo a Filemon. E pretendemos continuar com outras cartas como 2 João, 3 João. Queremos estudar esses temas de cartas pequenas, mas que têm grandes mensagens. Há cerca de 3 domingos, que eu não estou aqui com os irmãos no púlpito, e eu me alegro no sentido de ter os meus irmãos, meus amigos, colegas de ministério, atendendo a igreja como pastores da equipe pastoral aqui da nossa comunidade de fé. Então tivemos o Carlos Oliveira, tivemos o Carlos Freire, tivemos o Arthur domingo passado. Uma semana eu estava em férias, outra semana estava na ABCB, lá em São Paulo. Domingo eu cheguei, estava já aqui, mas chegando de viagem é mais complicado estar preparado assim para o domingo, e foi um privilégio poder ouvir o pastor Arthur falando então da mensagem que ele nos trouxe do domingo passado. Então hoje vamos continuar nossa série. Eu quero chamar a sua atenção para Filemon, especialmente os versículos 17 a 25, e vamos ter em mente o título O Evangelho que Reconcilia. O Evangelho que Reconcilia. Filemon, vamos ler versículo 17 até o final. Diz assim: Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, acabamos de ler esta epístola, uma parte dela, parte final. E são poucas palavras que nos trazem grandes ensinamentos. Nos ajude neste momento agora a estarmos bem concentrados, adorando ao Senhor com a nossa forma de refletir e meditar nas tuas palavras. Nos ajude quanto aos ensinamentos, nos ajude quanto aos desafios e também a maneira de nós conhecermos melhor o Senhor. Nos capacite para vivermos de acordo com a tua santa e bendita vontade. No nome do nosso Salvador. Amém. Aí, logo 2 garrafas, né? Então, para não pedir de novo. É isso aí. Obrigado. Muito bem. No sermão anterior, nossa primeira parte do livro de Filemon, a epístola de Paulo a Filemon, nós estudamos os versículos de 1 a 16. Naqueles primeiros versículos, nós vimos que Onésimo, ele deixou de ser um escravo fugitivo para se tornar um irmão querido e amado em Cristo. Houve então aquela ênfase na transformação que o Evangelho causa na vida daqueles que estão realmente seguindo a Jesus. Onésimo foi alcançado pelas boas novas de Jesus e encontrou o apóstolo Paulo nessa fuga dele, e na providência de Deus, que não permite que nada aconteça por mero acaso, ele conheceu o Evangelho. E ao conhecer o Evangelho, deixou de ser um escravo fugitivo para se tornar um irmão amado em Cristo Jesus. Essa transformação de Onésimo, essa transformação que ocorre na vida daqueles que encontram com Jesus, nos leva a uma pergunta: como a igreja deve tratar alguém que foi transformado pelo Evangelho? Como que nós devemos tratar aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo? Porque, de certa forma, é relativamente fácil entender que Deus perdoa qualquer pecado e que Deus perdoa qualquer pecador. Nós acreditamos nisso. Nós declaramos uma crença
facilmente nessas palavras. Mas o desafio é receber os perdoados por Cristo Jesus. É acolher aqueles que foram convertidos e que se arrependeram dos seus pecados. O desafio é saber tratar aqueles que vieram de uma transformação em suas vidas. É justamente esse o assunto dessa parte final da carta de Paulo a Filemão, versículos 17 a 25. Paulo não está apenas preocupado com Onésimo, ele fala sobre Onésimo e quer que Onésimo, então, evidencie cada vez mais a sua conversão e esteja de volta à sua igreja, a igreja em Colossos, para a casa de Filemão, mas ele está preocupado também com o coração de Filemão. Este homem que é um líder daquela igreja lá em Colossos, um dos líderes daquela comunidade, precisava também refletir a graça para com Onésimo. Aquela graça que ele recebeu em Cristo deveria mostrar que ele recebeu em Cristo, ele deveria demonstrar a Onésimo. A verdadeira transformação do Evangelho não aparece apenas em quem se arrepende, como Onésimo, mas também aparece em quem perdoa. Guarde bem essa afirmação. A verdadeira transformação do Evangelho não aparece apenas em quem se arrepende, mas também em quem perdoa. O Evangelho é refletido nas nossas vidas a partir dos relacionamentos que temos. Quem experimentou o perdão de Deus em Cristo deve refletir essa mesma graça, perdoando, restaurando aqueles que demonstram arrependimento genuíno. Se você recebeu a graça de Deus na sua vida, você precisa refletir essa graça para outros. Assim como Onésimo, um fugitivo, foi perdoado por Cristo Jesus e enviado de volta para ter relacionamento com o seu Senhor, Filemão, nós devemos entender que o Evangelho transforma vidas, mas também transforma a vida daqueles que devem receber aqueles que se arrependeram. Filemão também tinha que demonstrar essa graça. Então vamos pensar um pouco mais nas verdades que encontramos nesse texto. Veja versículo 17 e 18 mais uma vez. Portanto, se você me considera companheiro, lembre que é Paulo escrevendo para Filemão, intermediando aqui a vida de Onésimo para ser recebido de volta lá. Então Paulo diz, receba Onésimo como receberia a mim mesmo. Já pensou nesse pedido de Paulo? Como é que você vai rejeitar um pedido como este? Já pensou nisso? Olha, receba Onésimo como você receberia a mim. Então aqui há um pedido claro e direto em favor do irmão arrependido. Nós temos o apóstolo Paulo fazendo um pedido extraordinário, impactante. Ele estava interessado em Onésimo, mas também interessado no coração de Filemão. Paulo não pede apenas que Filemão aceite Onésimo de volta, só a sua presença. Mas ele diz, receba-o como você receberia a mim, seu amigo, o apóstolo Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus. Onésimo continua sendo a mesma pessoa, mas não é mais o mesmo homem. Ele foi alcançado pelo Evangelho. Seu passado, então, foi apagado por conta da conversão, do encontro com Jesus, e a sua identidade transformada pela graça de Cristo. O Evangelho nos ensina a olhar para as pessoas não apenas pelo que fizeram, mas pelo que Cristo fez em suas vidas. O Evangelho nos faz ter uma nova maneira de olhar para aqueles que se arrependeram e agora estão vivendo na mesma família que nós. Nos faz, inclusive, lembrar de que nós também vivíamos, de alguma maneira, como não alcançados, mas fomos alcançados pelo Evangelho e agora fazemos parte de uma família. Paulo faz um pedido especial em favor de Onésimo a Filemão. Há um detalhe também bem precioso aqui nesse texto. É o detalhe da evidência da restauração. Nós podemos lembrar que a carta de Filemão e a carta aos Colossenses foram escritas na mesma ocasião. São as chamadas cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma e escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, um membro da igreja lá dos Colossenses. As 4 cartas da prisão.
E naquela mesma ocasião em que ele escreveu aos Colossenses, como nós vimos domingo passado, ele fez uma menção de Onésimo aos Colossenses. Veja então comigo lá Colossenses 4, versículo 9. Colossenses 4, versículo 9. Paulo, então, escrevendo a carta aos Colossenses, diz assim: com ele estou enviando Onésimo. Veja que ele estava falando então com a igreja, falando sobre Onésimo. E ele diz: o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. É impressionante que Paulo não diz: receba o Onésimo, o escravo fugitivo. Ele também não diz: receba Onésimo, aquele que causou problemas para Filemão. Ele não diz: receba Onésimo, o homem que falhou e envergonhou vocês. Não, ele não falou nada disso. Ele apresenta Onésimo como um dos membros da igreja. Receba Onésimo, ele que faz parte da igreja de vocês. Ele fala da mesma forma de outros, como do próprio Epáfras, que é aquela pessoa que também era de Colossos e que levou notícias para Paulo. No versículo 12 da mesma carta aos Colossenses, capítulo 4, é dito assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele usou a mesma expressão, é da igreja de vocês, para Onésimo, e usou a mesma expressão para Epáfras. Ele não colocou Onésimo em uma segunda categoria de crente. Olha, tem crentes que são realmente exemplares e tal, mas existem alguns que não dá para chamar de crente no mesmo nível. Ele não fez isso. Onésimo não é tratado então como um cristão de segunda categoria. Na verdade, ele é chamado de fiel e amado irmão. Um fiel e amado irmão. Essa é a maneira como a igreja deve tratar aqueles que Deus trabalhou nas suas vidas e os restaurou. É acolher, é receber, é entender como um dos novos da fé, é entender que, independentemente da sua história, suas falhas, as dívidas que ele causou, os prejuízos que causou, ainda assim pode ser recebido como alguém restaurado por Deus. Deus transforma vidas. Nós vimos isso na mensagem anterior, na primeira parte aqui da carta a Filemão. E nós devemos, como igreja, receber estes restaurados e tratá-los como mais um dos nossos irmãos. Devemos nos alegrar com os convertidos. Como ilustração, podemos nos lembrar do apóstolo Paulo e a sua conversão. Eu imagino que ele sabia bem do que ele estava falando, até pela experiência que ele teve. Você deve se lembrar, Paulo se converteu, então, no caminho a Damasco, naquela visão com o Senhor Jesus, e depois da sua conversão, uma vez que ele era perseguidor dos crentes, ninguém queria se aproximar dele. Estavam com medo. Achavam que talvez ele estivesse usando de uma estratégia para perseguir mais crentes, prendê-los, matá-los. Então, o pessoal ficava meio assim com ele. Até que alguns foram se aproximando e foram tendo esse envolvimento com ele, como Barnabé, que trabalhou bastante na vida de Paulo, e assim cuidou dele, ajudou na sua forma de se envolver com a igreja, com os demais apóstolos, com a comunidade de fé. Paulo, então, experimentou um pouco dessa realidade que ele está agora escrevendo como carta a Filemão. Receba Onésimo. Não trate como me trataram no passado. Talvez tivesse até um pensamento assim. Algumas lições que nós tiramos dessa primeira parte. Precisamos aprender a distinguir entre disciplina e restauração. Disciplina é necessário, mas devemos visar a restauração dos nossos irmãos. Nós mesmos devemos admitir que em algumas ocasiões da vida precisamos de palavras de correção, de advertências, admoestações, e devemos passar pelo processo de uma restauração. Quando há arrependimento verdadeiro, nenhum de nós tem o direito de não expressar perdão àqueles que se arrependeram. Infelizmente, às vezes continuamos identificando irmãos pelo pecado que cometeram no passado. Ah, aquele irmão fez isso. Ah, aquela irmã fez aquilo lá. E nós lutamos com essa maneira de se referir a eles. Parece que são marcas que não podem ser apagadas.
E nós esquecemos de que também nós éramos tão pecadores quanto. Se não fosse a graça de Deus sobre nossas vidas, o que estaríamos fazendo? Então, infelizmente, às vezes falhamos em ficar lembrando dos pecados daqueles que nos ofenderam, que pecaram contra nós, ou que pecaram contra a igreja do Senhor. Mas Deus identifica essas pessoas arrependidas como frutos da restauração por meio da graça que Ele derrama sobre nossas vidas. Portanto, uma igreja saudável, uma igreja que está focada em Cristo, ela confronta o pecado, mas também ela celebra as conversões, os arrependimentos, as mudanças, as restaurações, sem ficar duvidando das mudanças dos nossos irmãos. Filemão não podia duvidar de Onésimo. Mas será que ele vai chegar aqui e vai aproveitar de mim e vai tentar fugir de novo? Não pense assim. Isso é um pensamento de pessoas que têm medo ou são ansiosas e se esquecem de que Deus está no controle de todas as situações. Essa verdade também precisa ser vivida por nós em todos os relacionamentos, como nas famílias, nos lares. Quantos casamentos estão ainda vivendo em questões presas no passado? Há cônjuges que afirmam ter perdoado, mas tratam o cônjuge como não se tivessem sido perdoados, pois voltam frequentemente aos mesmos tópicos de discussão que tiveram já por muito tempo nas suas vidas e várias questões de ofensas que ficam evidentes que não foram perdoadas. O Evangelho nos chama a receber novamente aquele que Deus está transformando. Quando há arrependimento, o perdão deve abrir o caminho para a reconciliação, para a restauração. E como uma aplicação mais específica ainda, o divórcio jamais deve ser a primeira resposta de 2 discípulos comprometidos com o Evangelho. Por quê? O divórcio é uma das maneiras de demonstrar amargura, de demonstrar falta de arrependimento, de não acolher os que falham. O casal precisa buscar viver o Evangelho acolhendo um ao outro. E quando não se faz isso, começa a se considerar a opção de seguir por o caminho que Deus odeia, como o terminar um casamento. Nós devemos refletir graça para aqueles que se arrependem. Uma outra verdade do texto, agora versículo 18, parte B, indo para versículo 19, é que o Evangelho nos ensina que a reconciliação tem um preço. Nós vimos nessa primeira parte que o Evangelho nos chama a receber o irmão arrependido. E agora também notamos que o Evangelho nos ensina que a reconciliação tem um preço. Paulo não ignora o pecado de Onésimo. Ele não faz, então, vista grossa ao seu pecado. Ele não é indiferente. Ele reconhece que existia uma dívida, mas que deveria ser tratado. Ele reconhece que, de alguma forma, aconteceu ali algo que gerou danos, né? Alguma coisa foi causada que prejudicou a Filemão. Mas olha o que ele diz no versículo 18. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Bem, o apóstolo Paulo deixou Filemão também numa situação que, né, tem que perdoar. Mas sabe, a gente olha para esse texto, parece que Paulo está sendo assim, astuto com as palavras para convencer Filemão. Mas a gente pode olhar esse texto e reconhecer que aqui temos um ensino do Evangelho. Cristo nos manda perdoar. É como se ele estivesse dizendo: eu não tenho que lembrar você de que você deve a sua vida a mim. A carta de Paulo nos faz olhar para a relação de Cristo com cada um de nós. É aquele ensino da parábola, né, do servo que não soube perdoar outros, mesmo tendo recebido o perdão de uma dívida impagável da sua vida pelo rei. E ele não perdoava outros. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Cristo nos lembra disso todos os dias. É por isso que nós devemos ter sempre a atitude de perdoar, de ter disposição de restaurar vidas. Ele reconhece então que havia uma dívida,
mas ele decide, como intermediador, como irmão em Cristo, assumir o custo da reconciliação. Olha, eu pago essa dívida, depois eu falo com você sobre isso e vamos resolver. Aqui então, como já disse, temos a bela figura do Evangelho. Nós também tínhamos uma grande dívida com o Senhor Jesus, não podíamos pagá-la, mas Cristo assumiu a nossa culpa. Cristo assumiu a nossa dívida. E Ele pagou a nossa dívida integralmente na cruz. E agora precisamos expressar gratidão pelo perdão que nós recebemos, não tratando ninguém com ressentimento, com amargura, com falta de perdão. Aqueles que são transformados pelo Evangelho refletem graça àqueles que estão ao seu redor. Paulo aponta então para Cristo. E existem pessoas que nos fazem lembrar dessa verdade na prática. Entre tantos que podemos lembrar, quero citar um como ilustração. Em 1956, 5 missionários foram mortos pelos indígenas do Equador. Entre eles estava Jim Elliot. Anos depois, a sua viúva, a Elizabeth Elliot, voltou para viver naquela mesma região, para trabalhar com aquele povo, aquela comunidade de indígenas. E ela voltou lá não para buscar vingança. Ela não voltou lá agora para fazer com que aquela comunidade pagasse o preço, porque mataram os seus amigos e o seu marido. Mas ela voltou lá expressando graça. Ela voltou lá para expressar perdão. Ela voltou àquela comunidade para levar o Evangelho. E muitos daqueles homens foram alcançados por Cristo, por meio dessa investida missionária que a Elizabeth Elliot estava participando. A graça realizou aquilo que o ódio jamais produziria. Foi graça que alcançou aqueles homens, não o ódio ou a vingança. Quer então abençoar pessoas, quer impactar pessoas, seja gracioso, não vingativo. Não trate pessoas com ressentimento. Não importa quem quer que seja, não importa qual tenha sido a dor que você sofreu, mas essa dívida é simbólica e muito pequena comparada à dívida que você já resolveu na sua vida por conta de Cristo Jesus. Ele já perdoou. Então perdoe qualquer um que estiver na sua situação daquele que precisa receber a graça por meio da sua vida. Todos nós devemos viver assim. Como igreja devemos viver assim, sendo perdoadores. Perdoar, então, nunca é barato. Há um preço a ser pago. Qualquer tipo de expressão de perdão custa de alguma maneira. Perdoar significa abrir mão do direito de alimentar ressentimentos, de dar razão à amargura. Não, nós abrimos mão. Significa entregar a justiça àquele que é o único juiz. É Deus que vai tratar dessas questões. Fica tudo nas mãos de Deus. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Nos perdoou, nos livrou de culpa. E assim, então, aprendemos que o Evangelho ensina que a reconciliação tem um preço. Perdoar custa, mas é uma dádiva que o Senhor nos deu e que podemos também dar a outras pessoas. Uma outra verdade que o texto nos apresenta, agora nos versículos finais, 20 a 25. O Evangelho nos chama a refletir a graça que recebemos. Nós devemos receber os arrependidos, devemos cuidar deles, devemos agora também refletir a graça que recebemos. Veja o versículo 20 até o 25. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Paulo falando a Filemão. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mando saudação a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Paulo,
ele encerra a sua carta apelando ao amor e à confiança da parte de Filemão. Ele acredita que Filemão fará mais do que o que ele estava pedindo. Veja a expressão de confiança de Paulo, não só em Onésimo, como alguém convertido, mas em Filemão, como alguém que já segue a Jesus por algum tempo. Isso só seria possível se Filemão permitisse que o evangelho mudasse a sua maneira de tratar aquele que pecou contra ele. Podemos afirmar então o seguinte: quem compreende profundamente a graça torna-se misericordioso. Pessoas não misericordiosas, elas não entendem a graça do perdão de Deus nas suas vidas. Portanto, se você tem sido uma pessoa que é de fácil trato, que sabe lidar com pessoas que pecam, que ofendem você, você está refletindo graça. Porque quem entende a graça é misericordioso com outras pessoas. Por outro lado, quem esquece a graça torna-se mais rigoroso com outras pessoas. É como se ela tivesse que assumir a posição de um juiz no lugar de Deus e fazer com que todas as pessoas que fizeram coisas erradas pagassem preços altos e elevados, porque ela quer que isso aconteça. Isso é expressão de pessoas rigorosas e nada misericordiosas. Paulo conclui sua carta retomando algo que ele falou lá no início, no versículo 7. No versículo 7 da carta ao Filemão, ele elogiou Filemão. E ele disse que Filemão era aquele que estava reanimando, estava encorajando muitos irmãos. E agora ele relembra disso, aqui no versículo 20 ele diz: assim como você tem reanimado corações, reanime o meu coração. Reanime o meu coração em Cristo. A gente pode notar a argumentação de Paulo assim. Ele estava praticamente dizendo: Filemão, você já é conhecido como alguém que fortalece, encoraja, reanima outros irmãos. Agora, por favor, faça o mesmo comigo. Receba Onésimo e, ao você agir dessa maneira, eu vou ter muita alegria no meu coração. Aqui temos várias lições. Uma delas é que nós devemos sempre agir como aqueles que facilitam as reconciliações entre as pessoas. Talvez você não seja o ofendido imediato de uma situação, mas você pode ser o pacificador. Você pode ser aquele que ajuda as pessoas a se reconciliarem, ao invés de ser aquela pessoa que coloca mais lenha na fogueira, porque tem gente que gosta de pôr lenha na fogueira. Ah, tá assim, você nem sabe o que ele me falou, vou te falar. Aí, ao invés de ajudar, afasta pessoas. Devemos ser pessoas pacificadoras, como Paulo estava agindo aqui. Também devemos ser pessoas que se alegram com as atitudes piedosas dos outros. Olha a alegria de Paulo em saber que Filemão era um homem envolvido com a sua igreja, e que estava agindo em favor dela, e que estava animando outros. Puxa, como é bom ter um irmão em Cristo assim. Podemos até imaginar ele como, de certa forma, um pastor, mesmo sendo um apóstolo, né? Mesmo não sendo o pastor da igreja local de Colossos. Mas olha a alegria dele, de saber que Filemão era alguém que animava, encorajava pessoas. Devemos ter alegria de ver nossos irmãos agindo assim, nas nossas relações como servos de Cristo. Mas uma outra grande lição que nós tiramos aqui é que, assim como Filemão era conhecido como alguém que fortalecia, consolava e animava pessoas, nós devemos ser estes. Nós devemos ser esse tipo de crente que encoraja, anima, que as pessoas gostem de nos ouvir, de estar junto conosco. É uma maneira delicada de mostrar que o evangelho precisa ser coerente. Você crê em Jesus? Você foi alcançado por sua graça? Então seja gracioso com os outros. A mesma graça que Filemão demonstrava aos santos deveria ser também demonstrada agora a um irmão que estava retornando arrependido. E isso iria alegrar Paulo. E ele deixa isso muito claro. E mais uma lição rápida aqui.
Veja que Paulo nos ensina a sermos diretos e transparentes em nossos relacionamentos. O que gostamos, o que esperamos, o que não gostamos. Falar com amor, falar com transparência ajuda nas nossas relações, para evitar relacionamentos que têm obstáculos por conta de hipocrisia ou mentiras, fingimentos. Então ele está falando a verdade e está animando o seu irmão dessa forma. Algumas aplicações. Filemão era conhecido por reanimar corações. Será que as pessoas podem dizer o mesmo de nós? Quais os corações que temos reanimado nas últimas semanas? Quem você reanimou intencionalmente nos últimos dias? Com uma palavra, com uma oração, com uma mensagem de WhatsApp, né? Dá para usar para o bem o WhatsApp, por que não? Né? Só que não pode ser aquela mensagem de lista. Né? Você não está sendo pessoal, você está fazendo para todo mundo. Eu vou animar todo mundo, vou para todo mundo aqui. É tão importante que você, ao pensar em reanimar alguém, falar o nome, falar algo sobre a situação dela. Isso anima, isso encoraja, porque existem questões específicas que estão sendo mencionadas. Então faça coisas assim, todos nós devemos fazer. Quando o irmão arrependido se aproxima de nós, ele vai encontrar o quê? Acolhimento ou condenação? Nossa presença fortalece os irmãos que estão ao nosso redor ou pesa para eles? Uma igreja saudável é formada por cristãos que reanimam corações com a graça do Evangelho. Também, não basta nós afirmarmos, eu perdoo, eu perdoei. Se ao falarmos isso, não estamos agindo em favor da pessoa perdoada. O verdadeiro perdão, ela transforma a nossa maneira de tratar aquele que está arrependido. Foi exatamente isso que Paulo pediu para Filemão. Receba Onésimo, acolha Onésimo, restaure Onésimo. Em outras palavras, você perdoou, então traz essa pessoa para perto de você, trate-a bem, evidencie que você está perdoando. Talvez essa seja uma das formas mais comuns da falta de perdão, dizer, eu perdoo, mas continuo falando sobre o passado daquela pessoa. Eu perdoo, mas faço questão de alguma maneira, achar que estou fazendo o bem, alertando pessoas sobre o pecado que aquele cometeu algumas semanas atrás ou anos atrás. Isso não é ajuda. Nós não precisamos achar que cabe a nós ficarmos alertando pessoas sobre o histórico do passado de nossos irmãos. Perdão é perdão, não se fala mais sobre aquilo, acabou. E as pessoas podem conhecer umas às outras e se tem históricos ruins do seu passado, elas vão se conhecer. E elas vão conversar entre elas. E elas vão ter a oportunidade de expressar perdão e reconciliação entre elas. Mas nós não precisamos ser os mensageiros espirituais de ficar falando o pecado de cada irmão que nós conhecemos na nossa igreja. Já pensou? Se você também ficar sendo apresentado aos outros assim? Você conhece a irmã tal? Deixa eu te falar algumas coisas do passado dela. Que palavra edificante é essa? Você conhece fulano de tal, o nosso irmão? Deixa eu falar algumas coisas que ele já fez na igreja. Isso não está edificando. Eu costumo dizer, e alguns de vocês já sabem bem do que eu tenho falado nessa área, nós não precisamos envenenar ninguém, envenenar a mente de ninguém com as, entre aspas, informações factuais do passado dos outros. Não faz sentido. Perdoe. Coloque isso aí lá no passado. Saiba que Cristo já pagou o preço e que nós não precisamos ficar falando do pecado dos outros. Se já houve arrependimento, já houve mudança. Também devemos tomar cuidado para não ficarmos falando, olha, lembra do que ele fez? Você sabe quem ele era? Quem perdoa não fica reabrindo feridas do passado. É claro que alguns pecados trazem consequências, sabemos disso. Mas devemos tomar cuidado para não criarmos, por exemplo, julgamentos ou restrições que Deus não apresenta na sua palavra, que Ele não criou. Não podemos, então, estabelecer uma classe de segunda categoria de alguns crentes pelos pecados que eles cometeram no passado. Se Deus restaurou alguém,
devemos reconhecer essa restauração com alegria. E eu sei que às vezes somos tentados a pensar assim, mas será que está arrependida? Será que realmente mudou? Bem, lembra das palavras de Jesus lá em Lucas 17? Se o teu irmão vier até você 7 vezes em 7 anos, 7 semanas, se vier 7 vezes no dia e falar, estou arrependido, qual é o seu dever? Perdoar. Se ele diz que está arrependido, perdoe. Jesus não começou a dizer assim, olha, se vier a 3ª vez, é melhor você investigar, viu? Olha, se vier a 4ª, sei lá, fica meio com os pés atrás aí. Não, ele falou, perdoa, perdoa. Porque nós não somos os responsáveis para investigarmos o coração das pessoas. Precisamos simplesmente obedecer o que Deus diz. Perdoe. Se isso nos faz parecer pessoas bobas e ingênuas, na verdade, nós devemos entender que essa é a maneira de sermos conhecidos como crentes, servos do Senhor Jesus, que perdoam. E quem vai tratar as coisas aí que a gente não tem acesso é o Senhor e não nós. Se Deus restaurou alguém, devemos reconhecer essa restauração com alegria. Quem perdoa, como diz o autor Ken Sand, faz promessas. 4 promessas que eu quero citar aqui para vocês. Quem perdoa diz assim, eu me comprometo em não falar sobre esta ofensa com outras pessoas, porque eu já perdoei. Então eu não vou falar com ninguém, nem com a motivação de alertar pessoas sobre os perigos que elas podem enfrentar. Eu perdoei, e o perdão fecha a porta para a fofoca. Segunda promessa, segundo compromisso de quem perdoa, me comprometo de não alimentar continuamente essa ofensa em sua mente. Eu não vou ficar trazendo isso de volta. Não vou ficar mencionando toda hora. Não tem como nós esquecermos, é verdade. Muitas coisas a gente não esquece. Mas a gente pode evitar o cultivo da amargura, do ressentimento. Uma terceira promessa, eu prometo não trazer o assunto de volta, sem a necessidade bíblica e real. Se eu trouxer de volta, é porque isso vai ser para o seu bem, para tentar te ajudar a lidar melhor com essa situação, para que você mostre com mais clareza o seu arrependimento. Perdoar não é usar o passado como uma arma em futuras discussões. E por fim, quem perdoa não permite que essa ofensa destrua o relacionamento. O objetivo do perdão é restauração. Foi exatamente isso que Paulo desejava para Filemão e Onésimo. Concluindo, o evangelho que reconcilia. Que cada um de nós, como crentes no Senhor Jesus, que já recebemos o perdão em Cristo, nos envolvamos e promovamos a reconciliação entre todos os nossos relacionamentos, acolhendo, amando, sendo misericordiosos com os que pecaram e que expressaram arrependimento. Uma igreja confronta pecados, mas uma igreja também deve amar aqueles que se arrependeram. Nos 2 sermões dessa carta, nós vimos 2 faces do Evangelho. Nos primeiros versículos de 1 a 16, o Evangelho transforma vidas. Onésimo foi transformado quando encontrou o Evangelho. Mas agora, nos versículos 17 a 25, o Evangelho transforma nossos relacionamentos. O Evangelho reconcilia relacionamentos, pessoas. Onésimo precisa então voltar, mas Filemão precisava perdoá-lo. Ambos deveriam obedecer o Evangelho. Um evidenciando arrependimento e o outro evidenciando entendimento da graça de Deus sobre a sua vida. Talvez hoje Deus esteja chamando alguns de nós para algumas tarefas práticas nessa semana. Pedir perdão a alguém ou conceder perdão a alguém. As 2 coisas podem estar acontecendo ou serem necessárias nesses dias. Talvez existam casamentos que precisam abandonar antigas discussões e parar de ficar trazendo o problema do passado. Talvez existam irmãos que precisam deixar de ser lembrados pelo pecado e passar a serem reconhecidos pela graça de Deus em suas vidas. Uma igreja madura não apenas anuncia
ou ensina, ou prega perdão, mas vive o perdão nos seus relacionamentos. Podemos concluir fazendo uma reflexão sobre Cristo Jesus. Ao oferecer-se para assumir a dívida de Onésimo, Paulo aponta igualmente para uma realidade maior, para a relação de Cristo conosco. Jesus fez muito mais. Paulo ofereceu pagar uma dívida financeira, mas Cristo pagou a nossa dívida eterna. Paulo pediu: receba-o como receberia a mim. Cristo apresenta ao Pai todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue. Ele é o perfeito intermediador. Ele foi o próprio Senhor Jesus que ensinou na conhecida oração padrão, oração modelo, oração do Pai Nosso. No versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E logo em seguida ele disse: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Jesus não ensina que nós devemos conquistar o perdão de Deus por meio das nossas obras. Ele ensina que aqueles que foram verdadeiramente perdoados tornam-se pessoas que perdoam. Perdoados, perdoam. Agraciados, expressam graça. O perdão concedido aos outros não é uma causa da nossa salvação, mas é uma evidência que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Assim, a maior demonstração da nossa compreensão do Evangelho não é apenas falar sobre salvação, mas é praticar a graça nos relacionamentos que temos. Por isso, Jesus disse que os seus verdadeiros discípulos seriam conhecidos pelo amor, como cantamos. O Evangelho não apenas transforma pecadores, ele transforma a maneira como os pecadores transformados tratam outros pecadores. Que Deus faça de nós, individualmente, de toda a nossa igreja como comunidade, uma comunidade onde a verdade seja acompanhada pela graça, onde o arrependimento encontre acolhimento, onde o perdão reflita o amor de Cristo. Que vivamos assim, para expressarmos nossa gratidão ao Senhor e darmos glórias a Ele. Amém. Que Deus nos ajude a vivermos assim. Oremos. Pai, o ensino sobre perdão e graça é algo bastante delicado, pois são assuntos que, normalmente, com o tempo de igreja que temos, de muitos irmãos já por tempo de vida convertida, tende a mostrar que entende tudo isso, que já faz parte da sua vida, mas nós precisamos nos lembrar dessas verdades constantemente, porque no dia a dia somos colocados em situações para expressarmos verdadeiramente perdão àqueles que falham contra nós, que pecam contra nós, e que como igreja devemos perdoar aqueles que já têm se arrependido. Que saibamos ter controle de nossas palavras, cuidado com o que falamos sobre aqueles que têm passado por situações de restauração, e que sejamos acolhedores, amáveis, gentis, que possamos refletir o amor que recebemos de Cristo àqueles que estão vivendo conosco, a partir do nosso lar, a partir do nosso casamento, a partir da relação de pais e filhos que temos nos nossos lares. Que sejamos esses reflexos da graça, por compreendermos o perdão que nós recebemos. Obrigado pelos ensinamentos da carta de Paulo a Filemon. Que saibamos seguir esses princípios em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.